Fala turma, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Sensei Otakunet Forever. E olha aí, olha o que me cai aqui, né, para compartilhar com vocês. Aqui, Revista Herói 2000, número 2, setembro 1999, o futuro já chegou, trazendo o que, gente? Bônus, posters Tiazinha e Xena, tá? Olha aí. Aqui mostrando as aventuras da Tiazinha como série, tá? Pokémon, Futurama, Dragon Ball Z, ali no Cartoon, e China, a Princesa Guerreira, depois da vinheta, falando mais agora desse novo formato e novidades daquela época. Bora lá. E é isso aí, vamos abrindo aqui já de imediato. Tá? Editorial não tem pra ninguém, pra felicidade geral da nação e desespero da concorrência, a Herói está de volta. E desta vez para ficar, pelo menos, né, galera, um bom número de edições, realmente. Mas vamos deixar essa parte mais pra frente, ok? Mas vamos continuar, porque deu muito o que falar a volta da Herói e eu pelo menos fiquei muito satisfeito, tá, cara, de dar continuidade a essa coleção de tanta informação que era de uma vez pra nós, né, cara, e tá aqui mais uma vez em mãos, ok? Aqui trazendo, ó, já nos índices, mostrando a Tiazinha com muito mais roupa do que a Lucille Lois aqui, ó, tá, de Xena. Aqui mostrando o outro lado da atriz, né, não apenas a Princesa Guerreira e mais novidades, ok? Aqui, ó, as novidades, é um pássaro, é um avião? Não, é o Banana Man, isso, galera, Banana Man. Já ouviram falar do Banana Man, pessoal? Já? Pois é, ó, um personagem aqui bem a la Popeye, né, aqui escrito canastrão, cara, um jovem estudante, Eric, que ao comer algumas bananas se transforma num musculoso e canastrão super-herói Banana Man. Passava de manhã, tá? Mas eu não acompanhava muito. Aqui o Hércules em baixa, o Kevin Sorbo aqui falando que não ia renovar o seu contrato para a 6ª temporada da série, tá? Segundo o ator, era mais para cuidar da saúde e tudo mais, enquanto isso a Xena estava arrebentando, né? E estavam ali ainda lançando episódios do Jovem Hércules no SBT. Mais embaixo, uma grande produção, curti pra caramba, que é o Tubarão 2000, que é o filme do fundo do mar, com aquele mesmo ator que fez o Justiceiro, aquele com o John Travolta, não sei se vocês lembram, né? Com a participação ainda de Samuel L. Jackson, cara, filme legal. Tem uma continuação canastrona, mas o filme é bem legal, o primeiro. Aqui, Lara voando solo, já estava demorando para Lara Croft, a protagonista dos games Tomb Raider, ganhar seu próprio título nos quadrinhos. E olha, velho, que eu nunca li um quadrinho da Lara Croft, mas já me aventurei nos joguinhos ali, gostei dos filmes da Angelina Jolie, vi outras versões também, tá vindo mais aí também, né, cara, de Lara Croft Tomb Raider, mas nos quadrinhos pelo menos deu pra ver que a arte ficou legal pra caramba aí, ó, nas aventuras dessa grande, linda arqueóloga, cara, muito bacana. Mais informações sobre Ultraman Tiga, confirmado na Record, agora é oficial, a TV Record exibirá no ano de 2000, que é verdade, né, que passou ali, não todo infelizmente, faltou ali acho que um episódio ou dois estourando aqui, mas, cara, deu muito o que falar, muito bacana. E para quem lembra da Audio News Rio, era o mesmo estúdio de dublagem do Yu Yu Hakusho, tá? Aqui sobre o filme Mystery Man, gozação descarada das histórias em quadrinhos ali com o Ben Stiller. Lembra, gente? Chegou a passar até na sessão da tarde. Muito zoeira esse filme aqui. Aqui um pouco mais do live action sobre Arquivo X, né, e as suas exibições, como é que estavam lá. Tava para passar aqui, ó, o primeiro ano de Arquivo X de segunda a sexta, às 21 horas, enquanto que a temporada ali oficial, o 6º ano, tava passando na Record 15 para as 11, cara, tava passando tarde. E olha o dia, segunda-feira, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não lembro de ter assistido Arquivo X na Record dias de segunda. Pelo ano, assim, pode ser que eu devia estar vendo já ainda na Fox, né, cara, na Fox estava passando finais de semana também. Eu estava acompanhando ali o full time, não estava vendo muito as reprises, né. Aqui mais embaixo, sobre a Xena, o 4º ano da Xena já foi comprado pelo canal USA e estava sendo dublado pela Herbert Richards, saudosa Herbert Richards. Herbert Richards, né, o certo, tá. Choveu de reclamações aqui na AXN, a Tele1, né, Tele1, pelo canal ter limitado barrados Melrose. Cara, mas também bicho, estava passando Melrose e barrados assim, trocentas vezes durante o dia na programação. Se fosse olhar assim,
com uma ótica mais maldosa, pô, o canal não tinha mais nada pra passar, né? Sacanagem. Mas tava bacana. Ainda tava aqui, ó, eles pensando aqui, ó, que a HBO, dona do canal, estava estudando colocar pelo menos a Turma de Barrados em um de seus outros canais, Sony ou Warner. Cara, só se foi na Sony, viu? Eu realmente aqui não lembro. E mais um pouquinho daquela série da Brenda Walsh, outro nome, né? A Brenda de Barrados no Baile. Em Charmed, no caso ali, né, bicho? Bem pegado daquele ali, Jovens Bruxas, né? Aqui sobre mais informações do filme Fred vs Jason, falando que os fãs de terror terão que esperar mais um pouco para o tão esperado confronto entre Fred Krueger, né, e Jason, de Sexta-feira 13, e o outro da Hora do Pesadelo. Ali, né, os estúdios New Line resolveram suspender o projeto, que colocaria ali à frente os dois ícones do gênero. Pode ter dado uma suspendida ali e tal, mas nós vimos, né, cara, que rolou esse encontro e foi engraçado, cara. Chega de ter pontos ali muito engraçados, sério mesmo. Mais embaixo aqui, ó, uma das melhores histórias de Batman dos últimos tempos, O Longo Dia das Bruxas, ele ganha uma continuação, tá? E aqui do nome Dark Victory. E foi feito pelos mesmos responsáveis do Longo Dia das Bruxas, o Jeff Loeb e o Tim Sale. Mostrando aqui, cara, garantindo qualidade em mais histórias do Homem-Morcego. Esse aqui eu achei muito legal, cara, essa zoeira aqui. Não zoeira, né? Como é que tava o trâmite aqui, ó. Que a Band tava querendo pegar Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. E como eu já falei no último vídeo, a Manchete tinha fechado as portas e tinha bem ali virado Rede TV. E ainda mantinham os direitos de programação de Cavaleiros do Zodíaco. E queriam usar Cavaleiros do Zodíaco na programação lá num novo programa com a Andréa Sorvetão. Contudo, o Dragon Ball Z ficou para a Band, o que mostra assim, né, futuramente ali, poucos dias, quando começou a Herói 2000, tava faltando pouquíssimo ali, acho que um mês, acho que foi até em setembro mesmo, ou início de outubro ali, que o Dragon Ball Z começou a passar na bandeira. Só mais pra frente, nós vimos Cavaleiros do Zodíaco na Band ali, em horário nobre, já dublado ali pela Alamo, já contando também o retorno deles que tiveram para o Cartoon Network. O Melhor de Miller aqui comentando, mostrando um pouco sobre o lançamento da história de A Queda de Murdoch, né? Grande história do Demolidor escrita ali pelo grande Frank Miller, realmente inesquecível. Aqui uma curiosidade de Dawson's na Globo, que estrearia ele em dezembro, mas com um nome muito engraçado de Cena de Cinema, o que realmente não tem nada a ver, a não ser a paixão por filmes, né, que o Dawson tem, né, eu tinha na série, cara. Mas as histórias elas iam muito mais do que isso, tá? X-Men, as novidades aqui mostrando mais coisas sobre o filme que estava por vir, mostrando aqui o Ray Park, que já estava ali confirmado como Groxo, a Frank Jansen como a Jean Grey, e aqui ainda falando que estava faltando só o Ciclope. Logo depois nós vimos também quem que era, né? Pokémon no Cartoon, passando ali de segunda a sexta às 17 horas e às 22 horas, legal pra caramba, enquanto passava na Record, estava vindo pro Cartoon também. Batman, já é possível encontrar nas locadoras o longa-metragem, o filme piloto de Batman Beyond, ou Batman do Futuro, conhecido aqui, excelente animação do Homem-Morcego, mas não sendo Bruce Wayne, mas mantendo ali o seu legado e a participação dele também ativa, né? Mais novidades aqui, nós temos outra série de desenho animado do Aranha que estava para sair, um dos Vingadores que tinha até o Wonder Man aqui, olha aqui o Gavião Negro, né, Gavião Negro? Não, Falcão Negro, perdão. Aqui o Visão, né, cara, dentre outros grandes personagens. Uma animação até bacaninha também, acho que passava na Fox Kids, não lembro. Mas eu cheguei a ver alguns episódios. Esse aqui do Iron Giant, o Gigante de Ferro, muito bacana, chegou a passar na Rede Globo no sábado também, que às vezes passavam as animações ali bem legais. Passava depois de Dawson's Creek até. E aqui mostrando que a TV Record estava namorando o Ramameio, mas a gente só ficou na paquera, viu? Só na paquera, não rolou não. A Ramameio não veio pra Record, infelizmente. Gárgulas aqui, porra, muito bacana essa lembrança bacana aqui pra nós, né, 2026. Mas quando tava passando no SBT ali, ó, de segunda a sexta às 11 horas, cara, as aventuras de Golias e a sua turma, ao Bronx aqui, velho. Aqui no caso conta um pouco da história deles, né, do que aconteceu quando eles viviam ali entre os humanos, numa era bem antiga, e depois houve traição de um lado,
Eles eram petrificados, né, durante o dia, mas depois aconteceu que um mago ele colocou um encanto que eles ficaram petrificados por milênios. E só seria quebrado o encanto se por um acaso o castelo, né, da qual eles eram os guardiões, o castelo de Wine, ele ultrapassasse ali a altura dos céus. E é justamente o que acontece, porque na Idade Moderna, o Xanatos, um dos grandes antagonistas, personagem assim, querido ou não, em alguns momentos da série, ele trouxe o castelo para ficar bem no alto do edifício dele lá, cara. E isso aí, por curiosidade, coincidência, acaso do destino ou enredo para o desenho, cara, me desperta Golias e sua turma, bicho. E aí vem novas aventuras, aventuras muito boas, bem legal ali pegando a parte de misticismo, tecnologias, tem uns galos de ali robôs bem legais, cara, bicho, magia, pancadaria, voos noturnos, um pouco de zoeira, né, cara, com os demais personagens, vale muito a pena assistir. Eu acredito que ele esteja eu acho que ele tá no HBO Max completo, cara, bom demais, tem até jogo dele também, vale a pena, viu, gente? Aqui a verdadeira história do C3PO, o grande androide, né, fala fluentemente 6 milhões de idiomas, assim, tudo mais, mostrando ele aqui um pouco da sua concepção, já explicada no Ameaça Fantasma, né, o primeiro ali, feito por Anakin, que foi muito bacana, e quem diria, né, no mundo dando voltas, onde que o C3PO foi ficar, com quem e tudo mais, cara. Teve vezes que eu adorava ver ele desmontado, tomando uma porrada, coisa assim. Eu lembro de uma cena muito legal do Chewbacca consertando ele, enquanto o bicho estava pegando. Muito legal, cara. E ele aqui com R2. SOS História em Quadrinho, raio-x visceral das bancas brasileiras para você saber no que gastar seu rico dinheirinho. E aqui, ó, mostra um tanto, né, cara? Desde a parte ali DC, selo Vertigo, Marvel, Image, como aqui nós temos Spawn, temos a Giant 13 com White Cats, X-Men, pô. Esse Superman que não dava. Nossa, mas enfim, né, cara? Valia muito a pena. Aí aqui mostrando um pouco das curiosidades do que estava sendo lançado. Body Bags, os caça-copos, já ouviram falar, gente? Ele é da Dark Horse. Bem bacana também, viu, cara? Tá bem pesado, viu? Mas eu preferia Spawn. E aqui, Dragon Ball Z, desvendando os segredos das esferas do dragão. Em Dragon Ball Z, nós somos introduzidos mais pra frente na série outros tipos de esferas, grandes inimigos conhecidos, né, como Freeza na sua primeira forma, Vegeta, lembrando que Dragon Ball Z começou ali com a aparição do Raditz, né, vindo procurar o Kakaroto, e a gente lá, quem que é esse Kakaroto? Isso assim, gente que não conhecia a história, eu mesmo não conhecia depois, né, tal. Mas eu assistindo a Rede Bandeirantes, mas aqui já estava no Cartoon Network, então o Cartoon já estava bem adiantado, né, até mesmo antes de passar na Globo, porque na Globo Dragon Ball foi quando na Bandeirantes chegou na Saga Cell, terminou a Saga Cell, aí a Saga Buu ela foi pra Rede Globo, e aí depois também foi na íntegra a primeira série de Dragon Ball, que valeu muito a pena. Mas aqui montando um pouco das suas curiosidades. Dentre elas, qual que era ali as diferenças das Dragon Balls da Terra com as Dragon Balls de Namekusei, ali o planeta dos Namekuseidins, os mesmos seres da raça de Piccolo e o Daima lá, nossa, o Kami-sama. E aqui que esse aqui, rapaz, isso mesmo, As Aventuras da Tiazinha, série estrelada por Susana Alves, produzida ali para a rede Bandeirantes, passava ali à noite de segunda a sexta às 8 horas. Aqui até o Marcelo Del Greco que fala um pouco, né, sobre a produção da Tiazinha, tá? E eu vou falar com vocês, hein? Quem reclama muito daquele Os Mutantes, Caminho do Coração que passava na Record, rapaz, a série da Tiazinha batia um tinha gosto pra tudo, galera. Eu confesso, assisti. Fiquei curioso, lógico, vi o que essa menina vai fazer de série e tal. Falei, caramba. Tinha um personagem lá que era tal de Minguzil, se eu não me engano o nome dele. Meu Deus do céu. Eu acho que ele era o mesmo ator. O cara de um vozeirão, bicho, que fez Cidade de Deus. Cara, mano, bicho, mas aqui, né?
nessas produções para a televisão. E diga-se de passagem que quando faz a pergunta para ela, você gosta de história em quadrinhos? Quais são suas preferidas? Ela vai e responde, história em quadrinho? Ah, histórias em quadrinhos, gosto. Eu lia muito, né, mãe? Adoro Mônica e Cebolinha. Acho que são heróis para muitas crianças. E depois ela fala aqui, ó, né, sobre os X-Men. E um dos heróis favoritos dela era o Batman. Mostra aqui também que ela era muito fã do Brad Pitt, desde ali de entrevista com o Vampiro, cara. E aqui um pouco dos storyboards da tiazinha nos seus quadrinhos. Visual meio Tim Burton neste cenário, ao lado a tiazinha no estilo história em quadrinho, acima dos storyboards. Tal. Aqui, gente, eu dei uma picotada, tinha um pôster da tiazinha aqui assim, com um pouco mais da reportagem da Xena, mas o pôster ele tinha bem essa cena aqui, ó, bem essa pose dela, viu? Aí eu até destaquei na época, né, como eu disse, e aqui falando um pouco mais sobre as curiosidades do grande sucesso que Xena ainda continuava, né, na televisão. E algumas outras curiosidades, trazendo outras mulheres, cara, também tão fortes quanto ou mais, né? Mostrando aqui a Red Sonja do universo de Conan, a Sarah Pezzini de Witchblade, a Julie do Heavy Metal, da revista Heavy Metal. Aqui com umas fichas de beleza, charme e agressividade. Tem a She-Ra, a Angela, do universo de Spawn. Cara, muita coisa aqui bacana. Teve até comentários sobre também as meninas ali, né? Acho que é Leda e as meninas de Guerreiras Mágicas. Aqui um pouco falando sobre o Diabo na Carne de Calisto, uma das grandes antagonistas na vida de Xena. Na série ela faz várias aparições e ela tem ali um juramento de vingança contra a Xena por julgar ela ser responsável pela destruição da vila e tudo mais. Outras cenas também. Dentre as meninas mostra aqui também a Eminem Ra de Jirai, né, cara, mostrando todo o charme feminino em muitas produções, desde anime, tokusatsu, quadrinhos e série de TV, logicamente. Vou trazer ela um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó. Esse é o pôster maior da revista, né? Que tem ela, Lucy Lawless, linda. Ok. A revista Herói, ela já até mostrou naquela revista Formatão um outro rosto da Lucy lá, também que ela tá lindona. Muito bacana. Bonita a atriz, né? Aqui a moda, gente, de tatu e adesivos, stickers e tudo mais. Cara, aqui no caso falando mais sobre tatus de rena. Lembra aquelas tatus que elas ficam temporárias, não ficam assim pro resto da vida e tal. Eu lembro que nós fizemos um evento aqui na cidade uma vez, acho que foi em 2007. Que eu até falei com um rapaz, amigo meu, que tinha seu estúdio ali de tatuagem. Ele montou um stand lá, justamente fez muita tatuagem nesse estilo aqui pra galera, e a galera gostava, tá? Isso eu tô falando em 2007, mas aqui a revista falando, essa revista é de 1999. Aqui a moda dos adesivos, né, cara? Agora esse Wolverine eu achei muito estranho. Esse aqui eu achei. O guia de episódios de Pokémon, contando aqui, ó, do primeiro episódio até o 28. Que dentre eles, além de aparecer muitos Pokémons, que nessa primeira fase ali de Pokémon foram simplesmente 150, né? Tem também comentando sobre alguns episódios que foram censurados de primeiro aqui no Brasil. Tem um aquele do Porygon que eu já comentei. Tem um que é o James, cara, participando de um concurso de biquíni, e ele com os peitão, rapaz, aquilo ali eu ri pra caramba. Mas não passou na Record na época. Esses episódios eles eram proibidos. Foi mais pra frente que nós fomos ter assim mais episódios na íntegra que nós conseguimos ver essas pérolas, cara. Mas aqui, ó, Squirrel, o Charmander aqui queimando a equipe Rocket, sempre era engraçado. Aqui o Squirrel nessa época, ele ainda era da gangue, ele ainda não tinha ficado com o Ash. Aqui, ó, Magikarpa, né, atacando o Pikachu. Aqui o Bulbasaur, muito bacana. A insígnia aqui do Ash, bem legal, viu, cara? Em coisas legais, nós temos aqui mostrando já, por falar de Pokémon, artigos, né, cara, mostrando ali os Pokémons e alguns figures, alguns bonecos, né, aqui da equipe Rocket, bem legal. Então, assim, material de colecionador bem bacana para quem gostava. Tinha também uma parte aqui da coleção Beast Wars, que estava fazendo muito sucesso também na Record, e Beast Wars estava passando, eu lembro aqui, eu acho, que também na Warner, mas era a Record que transmitia na íntegra ali, nas manhãs. Outro desenho muito legal. CDs de trilhas sonoras das séries do Mood Squad e do Dawson's Creek, que realmente tinham umas músicas bem legais. E aqui alguns sites, pessoal. Esse aqui eu não vou ler, ó, eu não vou falar alto, mas vocês lerem, ó.
Não se assuste com o nome. Aqui está o maior conjunto de piadas, informações inúteis e besteiras da rede Tudo em Português. Cada um, olha, nem sei se isso aqui existe ainda, mas olha aí. Livros, né? Nós temos aqui do Nick Náusea, Os Ratos Também Choram. Temos um muito interessante, O Regresso de Ultraman, lançado aqui. Serviço importado, galera. Isso aqui estava todo em japonês. E me lembrou que logo depois assim, né? Uns anos atrás agora, o Danilo do Tokudok, cara, lançou um livrozinho bacana também do Ultraman, mas aqui especificamente do Ultraman Jack, né? Ali contando as curiosidades do Girodan, que interpretou o Hideki Go, né, cara? Infelizmente já nos deixou, e falando muitas coisas aqui de Ultraman Jack. De mimos, nós temos aqui os bichinhos de pelúcia da tiazinha. Bicho, a menina tava ganhando dinheiro com tudo também. Nossa senhora, ó, ela já tinha saído da Playboy, se eu não me engano. História em quadrinho, série, música, bicho, tava arrebentando. Suzana Alves estava arrebentando naquele período, com toda certeza. E a estreia dela foi o quê? Foi naquele programa H, né, do Luciano Huck, quando ele ainda estava na Band, galera. Olha só, viu? Na Band. Tá? E aqui para fechar, gente, uma entrevista pequenininha com o grande Gendy Tartakovsky, o pai do Dexter, ali o laboratório de Dexter, lembra? Passava na... Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu coloco pra vocês, será na Record ou no SBT. Acho que era Record. Ele, bicho, com toda a sua genialidade, sua zoeira, e a Didi enchendo o saco dele, a irmã dele mais velha. Cara, vocês lembram de mais um personagem fodástico que o Gendy Tartakovsky criou? Fala aqui embaixo, que se não falar eu escrevo lá depois, tá bom? E aqui mostrando, né, cara, sobre influências e tudo mais, como foi trabalhar nos estúdios de Hanna-Barbera, como você se sente trabalhando para um estúdio como Hanna-Barbera, fazendo o seu próprio desenho animado, que é muito bacana, né, bicho? Ele aqui contando todas as suas peripécias nesse mundo de desenho, né, cara? E mostrando aqui na Agenda Herói, o Laboratório de Dexter, de segunda a sexta, de meio-dia e às 20 horas, sábado às 11 horas e domingo às 20 horas no Cartoon Network. Aqui parece que ele ainda não estava passando na TV aberta, eu não lembro bem, mas eu vou dar uma olhadinha e coloco no vídeo também. Beleza, pessoal? Fechando então a revista Herói 2000, número 2, com essas novidades da época, ok? Em formato americano, tá bom? Com muitos sucessos aí, que são lembrados com muito carinho até hoje. Nem tem muito tempo, ó, que eles finalizaram Futurama. Nossa, e Pokémon tá por aí, viu? Firme e forte, tá? E Dragon Ball, cada vez mais amado, cada ano que passa, gente, incrível. Valeu demais por me acompanhar aí. Até a próxima, galera. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até mais.